Olá, veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. Comissão de Obras questiona os custos da construção e revitalização do Centro de Educação Ambiental do Balneário Água Azul. Transporte de animais domésticos em coletivos da cidade é alvo de debates entre os membros da Comissão do Meio Ambiente. Veja ainda os principais destaques da sessão ordinária do dia 13 de novembro, agora no Jornal da Câmara. Guarulhos poderá ter espetáculos e atividades culturais gratuitas com artistas da cidade. Essa é a proposta do projeto de lei do vereador professor Auriel, do PT. Confira os detalhes. O Jornal da Câmara conversa com o autor do projeto 6.304 de 2013, o vereador professor Auriel, do PT, e ele que é o autor do projeto Giro Cultural. Vereador, qual que é o objetivo, né? O que é o projeto Giro Cultural? O projeto Giro Cultural ele faz com que a gente tenha condições de valorizar cada vez mais o artista regional, o artista da nossa cidade. Uma vez que é uma secretaria, a Secretaria de Cultura, é uma secretaria que tem poucos recursos e esses profissionais estão em início de trabalho, alguns já têm bastante trabalho também, mas faz com que a gente tenha condições de dar oportunidade a eles demonstrarem a sua capacidade, a sua dedicação naquilo que estão fazendo, que é mostrar a questão e trazer a cultura para a nossa cidade, uma vez dando oportunidade a eles, né, que muitas vezes são renegados, são esquecidos e que muitas vezes o recurso é pouco, ainda traz muitos artistas de fora, um preço muito alto, e isso dá oportunidade que os nossos artistas regionais da cidade tenham condições de estar demonstrando esse trabalho com muita perseverança, capacidade e inteligência que esses profissionais têm. E como que esse projeto vai ser feito? Vai haver um dia em que eles vão se apresentar? Ou vai haver oficinas? Como que esse projeto vai ser aplicado? Esse projeto ele tem que passar pela Secretaria de Governo, passar pela Secretaria de Cultura, né, e a gente colocou que deve ser apresentado pelo menos uma vez por mês em várias regiões da cidade, e que nessas regiões da cidade, 70%, por exemplo, lá no bairro dos Pimentas, 70% deve ser artista da região dos Pimentas, outros 30% de outras regiões da cidade, como Taboão, São João, Bom Sucesso, e assim sucessivamente. Artistas, por exemplo, vai apresentar no Bom Sucesso. Então, 70% que seja artista do Bom Sucesso e que tragam artistas de outras regiões da nossa cidade para dar oportunidade e mostrar o trabalho que eles estão realizando, que muitas vezes fica obscuro, né? Ocultos, e a gente não consegue saber que tem tantos artistas, tanta gente interessada pela cultura do nosso município. E essas atividades, né, elas vão ser em que áreas da cultura? No teatro, na música, na dança, todas as formas de arte, na parte cultural, né, que tragam grande importância e a cultura para os nossos jovens, né, e principalmente também para as pessoas que apreciam a questão cultural. E essas atividades vão ser gratuitas? O objetivo é que sejam gratuitas, né, que seja colocado à disposição equipamentos da prefeitura, né, e utilizar também os próprios municipais, os céus, finais de semana, também palcos montados pela própria prefeitura para valorizar na questão, por exemplo, da música sertaneja, todos os tipos, música popular brasileira, MPB. Então a gente procurando fazer grandes eventos nas regiões, em várias regiões, né, trazendo esse giro com que a gente consiga também trazer a população para conhecer e para se divertir também, que é muito importante a cultura na nossa cidade e no Brasil. E no caso desses artistas, eles vão receber algum apoio financeiro? Então, aí cabe à Secretaria de Cultura ter um recurso, né, disponível para a apresentação desses
desses artistas, né? Uma vez que o cachê deles cachês não são muito altos e há todas as condições de estabelecer um recurso para que ele se apresente, pelo menos para a locomoção, para o almoço, né? Porque é importante trazer isso de maneira bastante persistente e bastante determinante para a nossa juventude e para esses próprios artistas. O vereador do PSDB, Geraldo Celestino, quer evitar a incômoda quebradeira nas ruas da cidade. O parlamentar propõe que as obras feitas no município adotem um método não destrutivo na instalação de tubulações e encanamentos. A medida vale tanto para a construção de novos edifícios ou casas, como os reparos que o SAAI deve fazer nos canos das ruas. O projeto já foi aprovado em primeiro turno. Presidente da Comissão de Obras, Geraldo está confiante na aprovação final e sanção do prefeito. O Jornal da Câmara conversa agora então com o vereador do PSDB, Geraldo Celestino, líder da oposição aqui na casa, que apresentou um projeto de lei, né, vereador, a respeito das obras no município. Obras que envolveriam a instalação de tubulações e que deveriam ser feitas pelo método não destrutivo. Esse é aquele velho projeto polêmico que deu tanta discussão aqui na tribuna, que a Comissão de Constituição e Justiça quase arquivou e no fim acabou vindo a votação plenária. É isso, vereador. Boa tarde, obrigado aqui por falar com o Jornal da Câmara. Boa tarde, é um excelente projeto que eu apresentei aqui no Legislativo para colocar em prática aqui na cidade de Guarulhos. É o método não destrutivo. Hoje o SAAI vai fazer uma canalização de água, quebra a rua. Vai fazer canalização de esgoto, quebra a rua. Toda a canalização quebram as ruas, aí o asfalto fica remendado, a cidade fica feia. E em São Paulo, algumas cidades aqui da grande São Paulo, no interior, em países mais desenvolvidos, existe hoje um método não destrutivo, onde você faz a canalização através de sondas, que não é caro para a prefeitura, não é caro para a construtora que for fazer a obra, e o município acaba economizando, porque quando você quebra a rua, você tem que contratar a empreiteira, fazer o tapa-buraco é mal feito, eles voltam lá, refaz o serviço e o asfalto não fica como original. Então, diante dessa questão, eu apresentei esse projeto, foi na Comissão de Justiça e Redação, tentaram arquivar o processo, porque fizeram sugestão para mim alterar o Código de Obra, só que eu não podia alterar o Código de Obras, porque eu estou dando prazo para as empreiteiras e para a prefeitura se adaptar. Você não pode dar um choque no método imediatamente. Então, tem um prazo aí, eu vou verificar, depois eu passo aí para a TV Câmara e falo com a população de Guarulhos, tem um prazo para se adaptar. Então, eu consegui vencer, fiz um recurso que ia para o arquivo, o plenário votou favoravelmente comigo e hoje ele irá em discussão, em primeira discussão, e tenho certeza que vai virar lei e espero que o prefeito sancione o referido projeto e vira lei em nosso município. Agora, esse prazo ele também não poderia ser colocado no Código de Obras, por exemplo? Não. O Código de Obras simplesmente altera. O método de obra do município é método não destrutivo. Não poderia dar prazo, porque é código, não pode dar prazo. Agora, na lei, numa nova lei, você pode dar o prazo. E esse projeto o senhor fez motivado em algum pedido da comunidade, dos eleitores que o elegeram aqui, ou foi uma observação sua mesmo e você se incomodou com essa situação e resolveu propor? Eu acompanho muito, eu sou presidente da Comissão de Obras aqui da Câmara, eu acompanho muito esses métodos, a revista da construção, revista que circula, que fala de administração pública, e esse método está sendo implantado, já está em São Paulo, na Sabesp, na Prefeitura de São Paulo e em vários municípios. E você acredita que ele sendo aprovado aqui, agora em primeira discussão, depois com certeza em segunda discussão e votação, sendo aprovado aqui, indo à sanção do prefeito, ele vai dar a caneta positivamente ou não? Não sei, vou tentar convencer o líder do governo para convencer o prefeito, que faço parte da oposição, espero que o prefeito aprove, porque é um projeto bom para a cidade. Ok, obrigado por falar aqui com a TV Câmara, vereador. Obrigado, estamos à disposição. Na reunião do dia 13 de novembro, a Comissão de Obras e Serviços Públicos discutiu e assinou o ofício em que questiona os custos da construção e revitalização do Centro de Educação Ambiental do Balneário Água Azul. O documento será enviado ao gabinete do prefeito. A população ali do bairro da Água Azul clama por essa obra há muito tempo, uma obra emperrada, entra empreiteira, sai empreiteira, entra obras de administração direta da prefeitura e não termina aquilo lá. Então veio uma comissão de moradores da região lá, conversou com a comissão de obras e nós estamos aí questionando o prefeito. Ele informou que a obra será retomada no próximo ano, o término daquele balneário, e nós questionamos agora o valor que foi gasto, quanto foi pago e para quem foi pago. Função nossa como vereador e como comissão de obras de fiscalizar. Nós vamos analisar o que foi gasto, as medições, o quanto foi pago e se a empreiteira recebeu e executou a obra que vai estar na medição.
Essa é a nossa preocupação, porque se foi contratado, não terminou a obra, nós queremos saber o que foi pago, só a execução ou foi pago a obra na sua totalidade. É isso que a comissão quer saber. A comissão também decidiu fazer um ofício solicitando um parecer da Secretaria de Desenvolvimento Urbano sobre um projeto de lei do vereador licenciado professor Moacir, do PT. O dispositivo altera a lei de zoneamento, estendendo as possibilidades de regularização de terras na zona aeroportuária para loteamentos irregulares ou informais de interesse social. O projeto exclui também o prazo de regularização a ser fixado em decreto regulamentador. O SDU que é responsável pelo zoneamento do município, o plano diretor. Então ali eles têm técnicos com capacidade para dar informação para nós. O que o vereador quer, o vereador licenciado Moacir quer, é regularizar aí os lotes em zonas aeroportuárias, que é justo porque as pessoas, quando o aeroporto chegou em Guarulhos, já moravam nos locais. Então hoje eles não conseguem regularizar, não conseguem tirar sua escritura, não conseguem ter documentação de suas áreas, então tem que passar por uma regularização. E Guarulhos não é só essa questão aeroportuária, tem uma questão de fundiária também, tem muitos loteamentos clandestinos. Então nós já solicitamos uma informação genérica à SDU para a gente saber como nós vamos aí dar o parecer nesse projeto. É um projeto importante que caberia o executivo enviar para a Câmara Municipal, porque tem despesas, o projeto na nossa avaliação é inconstitucional. Mas se aprovado na Câmara e o prefeito sancionar, acaba o vício de iniciativa. É um projeto bom para a cidade. A Comissão de Educação discutiu e assinou emenda ao projeto da Prefeitura que institui o Plano Municipal de Políticas Públicas para a Juventude. A alteração compromete o município com o desenvolvimento e negociação junto aos governos estadual e federal da expansão do passe livre nessas 3 esferas de gestão. Colocar que o município discuta com o Estado, a Federação e o governo federal sobre passe livre para os estudantes do ensino fundamental e médio, também para os cursinhos comunitários que existem pela cidade. Aqui a cidade é muito comum os cursinhos comunitários, eles não têm direito a nada nesse sentido, né? Isso é um movimento muito forte nas grandes cidades. Embora tenha incluído o compromisso do município no desenvolvimento do passe livre na emenda, o vereador professor Rômulo Ornelas, do PT, questiona a gratuidade da passagem. Eu particularmente questiono o passe livre para estudante. Eu não tenho opinião formada sobre o assunto. Pelo seguinte, quando você, no sistema privado, sistema de transporte privado, passe livre para estudante, seja ele quem for, de qualquer classe social, rico ou pobre, quem paga o ônibus, quem paga o passe livre dele é o trabalhador, aquele que pega ônibus todo dia. Então eu não tenho, de princípio, eu sou contra passe livre, de princípio, né? A não ser que alguém me convença ao contrário, né? Porque o trabalhador paga a conta, né? Mas só que esse documento que foi aprovado aqui é um documento de manifestação popular, do estudante, de cursinhos, de estudante de escola secundária. Então, vale a pena você aprovar para discutir a questão, né, que eu estou defendendo a questão. Os vereadores deram parecer favorável a 2 projetos que concedem o título de cidadão guarulhense. Um dos homenageados é o empresário do ramo de química, Laudirley Ferreira Dourado, que integra a CIESP, a ACM Guarulhos e a Associação dos Municípios do Alto Tietê. O projeto é de autoria do vereador professor Jesus, do PDT. O outro homenageado é o sindicalista e deputado federal Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho. O projeto foi proposto pelo vereador Maurício Brinquinho, do PT. Vicentinho é um histórico, líder do movimento sindical do ABC paulista, daquele grande movimento do ABC do final dos anos 70, 80. Então, quem vai questionar um título de cidadão é uma pessoa ilustre como cidadão, como o Vicentinho, por exemplo. Nunca. A Comissão de Higiene e Saúde Pública da Câmara se reuniu no último dia 13 de novembro. Entre os assuntos da pauta, a situação do Hospital Estela Maris.
Nós entendemos que já conversamos com o Hospital Estela Maris, conversamos em reunião aqui com o secretário da Saúde e nós queremos chegar a uma conclusão do que a Comissão de Saúde vai poder fazer para ajudar o hospital. E até agora não chegamos a conclusão nenhuma. A minha ideia é tentar trazer numa próxima reunião o secretário da Saúde e também o administrador do Hospital Estela Maris para nós chegarmos num número, porque eu acredito que existe uma distorção. Na tabela SUS, isso é óbvio que tem 10 anos que não tem um reajuste nessa tabela. Na mesma reunião, os vereadores discutiram o projeto apresentado pelo vereador Toninho da Farmácia, do PRP, referente à alimentação de pombos na cidade. Projeto importante para a cidade, na qual a gente trata-se de doenças. O pombo é uma ave que ela tem que estar no seu habitat. O habitat dela não é a cidade. A cidade ela vai estar trazendo doenças para a população. E com a alimentação dos pombos, o que acontece? Você faz com que os pombos migram e ficam aqui na nossa cidade, na convivência com crianças, com população, com os garis que tem que varrer depois os cocô dos pombos, provocando doenças respiratórias gravíssimas. Tem uma doença do pombo que provoca uma pneumonia que chega a ser até que vira óbito. Então, a gente olhando e vendo a necessidade de estar trazendo atitudes, a gente está soltando o projeto. O projeto vai começar, era a princípio o projeto que criava uma multa para o infrator. Primeiro uma advertência, depois uma outra advertência, e na terceira sim, uma multa. Mas a comissão pediu para a gente fazer um substitutivo, tirando essas multas e transformando mais em advertência. Mas só advertência não vai fazer com que o projeto seja atendido. Então, nós estamos voltando o projeto para a comissão de novo, para eles poderem fazerem acatar a lei da zoonose. A lei da zoonose, o que é? Vai analisar cada caso. Tem casos que é gravíssimo, que tem pessoas que têm criação altas de pombo, então vai estar aplicando a multa de acordo com a zoonose, com a lei que hoje já existe. A Comissão de Meio Ambiente discutiu o texto de 3 projetos similares apresentados na Casa pelos vereadores Guti, do PV, Dr. Alexandre Dentista, do PSDC e Laércio Pereira, do PT. Todas as emendas tratam do transporte de animais domésticos em coletivos da cidade. O vereador Guti falou sobre o assunto. Foram 3 autores que apresentaram projetos similares, mas que mudavam em algumas coisinhas, alguns detalhes, e a gente sentou agora na Comissão do Meio Ambiente para adequar e fazer um projeto de lei, um texto final mais adequado para o usuário. Quem está assistindo em casa, é importante saber que não vai ser invadido por animais os ônibus, os transportes coletivos. Na verdade, num horário que não seja de rush, num horário em que o ônibus não esteja superlotado, porque infelizmente o nosso sistema público de transporte ainda é muito precário, então a gente não pode atrapalhar mais ainda. Então, na verdade, fora do horário de rush, aquele usuário que queira levar o seu animal até uma consulta, um exame, ou precise socorrer ele, fora do horário de rush, ele poderá adentrar com o seu animal, desde que obedeça alguns critérios, como o peso, no máximo até 15 quilos, tenha que estar acondicionado para não atrapalhar nenhum usuário do lado. Ele não pode ocupar esse animal não pode ocupar um banco, não pode ocupar um espaço de um passageiro. Tem várias questões que a gente adequou para que não cause transtorno para o usuário comum. No próximo bloco, acompanhe os principais destaques da sessão ordinária do dia 13 de novembro. O Jornal da Câmara volta já. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem.
Exerça a sua cidadania e acompanhe as sessões ordinárias da Câmara de Guarulhos. Fique por dentro do cenário político da cidade e das mudanças na legislação municipal e veja as propostas e as posições de cada representante eleito pelo povo. Todas as terças e quintas, a partir das 15 para as 2 da tarde, começa a cobertura das sessões em que você acompanha entrevistas, debates e votações do Poder Legislativo aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.camaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. Na sessão do dia 13 de novembro, o vereador Vavá, do PSL, foi à tribuna para agradecer aos colegas que o apoiaram durante os dias em que ficou na casa. Vavá é um dos suplentes do partido e substituiu o vereador Gileno, que deve retornar de licença. Primeiramente, agradecer a Deus por estar aqui nessa Casa de Leis. Quero agradecer também ao meu presidente, por tanto tempo que nós se conhecemos e ele continua a pessoa de sempre. É um grande presidente e uma pessoa humilde. Quero agradecer a todos os vereadores dessa Casa de Lei que me apoiaram durante esses 15 dias como vereador nessa casa. Tenho orgulho de estar representando a cidade de Guarulhos, a segunda maior cidade do estado de São Paulo. Quero agradecer, em nome do PSL, ao meu presidente estadual, Roberto Siqueira. Quero agradecer também, hoje, a uma pessoa que eu posso falar que está sendo especial na minha vida. E tenho que agradecer 3 vezes essa pessoa, que é o Gileno. Gileno, ele é o meu presidente do partido PSL de Guarulhos. Gileno é o meu vereador do partido PSL e eleito deputado. Boa sorte, Gileno, e que Deus te acompanhe. E quero agradecer uma pessoa que não se encontra, mas eu não posso deixar de agradecer essa pessoa, que foi quem acreditou em mim desde o dia que eu não tinha nenhum voto, que é o Vadinho Moreira. Também já foi presidente, já foi vereador nessa casa. Quero agradecer ao Nelson, assessor do Gileno, que me conduziu durante esses 15 dias. Quero agradecer ao pessoal presente, a quem está nos assistindo, e a minha família especial, a uns irmãos que a gente tem que carregar a nossa família no coração, que é o Ivan Cabeleireiro, o João, meu parceiro, está todo dia no meu lado, ao Lindomar, a Leandro, Edmilson e o Galego. Muito obrigado. Quero mandar um abraço para a minha região, que se Deus quiser eu vou estar lutando e honrando os votos que foram me dados nas eleições de 2012. Muito obrigado e que Deus nos acompanhe. Na tribuna livre, o ex-atleta Wilson Davi fez duras críticas à situação do esporte na cidade. E o que vem acontecendo, não é hoje, mas de muitos anos para cá, é um total abandono das nossas praças esportivas. Nós temos aqui na nossa cidade 4 grandes estádios municipais. Nós temos o Tom Meuzão, o Fioravante Ervolino, nós tínhamos o Fioravante Ervolino, o estádio da Ponte Grande e o João Carlos de Oliveira. O que acontece? Todos esses locais são patrimônios históricos. O Tomeuzão é o mais recente, a partir de 1993, mas os outros são patrimônio histórico, cultural da cidade. O que acontece? Inicialmente, vamos dizer,
O estádio João do Pulo vai se tornar céu. Tem a única piscina semiolímpica coberta e aquecida. Lá é realizado não somente trabalho de iniciação esportiva, mas também trabalho com idosos, as pessoas que precisam, as crianças carentes, as crianças que têm problema de asma, bronquite. Se passar a ser um céu, nós vamos perder todo o trabalho realizado lá. Estádio da Ponte Grande, existem comentários que lá vai se tornar uma escola de formação de soldados da Polícia Militar. É o único reduto esportivo que nós temos no bairro da Ponte Grande, para atender Ponte Grande e Vila Augusta e adjacências. Então, o que acontece? Dessa forma, o que vai ser do nosso esporte na cidade? Nós temos aí o Tomeuzão. O Tomeuzão, gente, para quem acompanhou pelos jornais, foi realizado o Campeonato Brasileiro de Ginástica. Sinceramente, tem um lado positivo? Tem, mas tem um lado vergonhoso para a nossa cidade. Fotografaram, filmaram as inúmeras goteiras que existem no telhado. Há muitos anos que vem se falando de uma reforma no telhado do Tomeuzão. E os atletas tinham que esperar, muitas vezes até paralisando as provas, para que eles pudessem depois fazer sua sequência de exercícios. Falando em atletas, hoje, me perdoem a palavra, mas nós estamos, não deixa de ser uma forma de prostituição dos nossos jovens, o que vem ocorrendo. Nós trabalhamos com a formação de atletas, de crianças, e quando eles chegam numa situação de poder representar o município, trazendo glórias para a cidade, e servindo de modelo, servindo de espelho para os demais, o que acontece? Não tem apoio. Não existe um trabalho de incentivo, não existe uma lei de incentivos fiscais para poder buscar patrocínio, buscar apoio para que eles possam estar continuando a representar a cidade. E o que acontece? Muitos deles vão para outras cidades. Nós temos aqui a equipe completa de ginástica olímpica masculina que foi para São Caetano, tendo dentro da equipe atleta campeão pan-americano juvenil, atletas campeões brasileiros e sul-americanos. Quem paga com isso é a nossa população, são os pais que têm que se deslocar daqui até São Caetano, daqui até outras cidades, tem que mudar de endereço. Gente, nós sentimos orgulho de ser guarulhenses. Nós não estamos aqui brigando por milhões de reais, é tão pouco um Bolsa Atleta. Nós consideramos que o Bolsa Atleta ele é tão importante quanto o Bolsa Família para algumas famílias, porque o Bolsa Atleta ele é por um período muito pequeno, é aquele período que o atleta vai ter uma ajuda de custo para poder ter, através do seu trabalho, ele poder estar treinando, estudando, tendo sua alimentação, se desenvolvendo para se tornar um cidadão e não um trabalhador depois com uma profissão e não precisar mais dessa bolsa. Nós devemos muito aqui à Universidade de Guarulhos, a FIG, que dá bolsas de atletas para esses meninos, esses garotos quando eles chegam na faculdade, mas são poucos. Tem colégios particulares aqui que dão bolsas também, porque muitos participam das Olimpíadas Colegiais. Agora, sem esses estádios, se acontecer o que vem continuar acontecendo, o que vem ocorrendo na cidade, não teremos nem lugares mais para competir, não teremos local para treinar. O vereador Paulo Sérgio Rodrigues Alves, do PR, disse não acreditar que o estádio da Ponte Grande será apenas para uso de treinamento policial. Lamentavelmente, acabei de escutar aqui, Davi, você falando do estádio da Ponte Grande, destinando para a Polícia Militar. Eu não acredito porque participei de uma reunião no bairro da Ponte Grande, onde tive a oportunidade de ouvir que o prefeito tinha se comprometido pela fala do secretário adjunto de Segurança Municipal, e que eu tive a oportunidade de não concordar, porque disse que a área apresentada dos fundos do estádio da Ponte Grande não é da prefeitura, é do DAE. E eu não acredito que tire um equipamento tão importante e referência como o senhor acabou de dizer, patrimônio da cidade de Guarulhos. Oswaldo Celeste, estádio Oswaldo Celeste, Ponte Grande, pista de atletismo. Precisa sim haver investimentos naquilo. Precisamos colocar o estádio à altura da cidade de Guarulhos, como exemplo para cidades aí de fora, que os senhores muito bem conhecem. Não acredito e tenho convicção que esta casa, os senhores vereadores,
que respeitam a cidade de Guarulhos, irá com certeza intervir. Não vamos permitir. Se houver essa intenção, e não acredito que o prefeito concorde com essa tese, existem muitas outras áreas que possa ser ocupada para esta finalidade. Agora, desestruturar um bem público já caracterizado para o esporte, que embora muito pouco a cidade apresenta um espaço condizente, e o pouco que tem tire, não acredito. Já o vice-líder do governo na casa, Edmilson Americano, do PHS, afirmou que os vereadores devem cobrar do prefeito sobre as melhorias no esporte. Mas eu acho que o Wilson, o que ele veio fazer aqui, não foi só desabafar, não. Ele está esperando, e a cidade, principalmente os esportistas, espera uma atuação concreta desta Câmara. Uma atuação concreta. Não uma atuação de discurso, que eu tenho certeza que todos vêm aqui, não apenas a fim de fazer discurso, mas uma atuação concreta. E eu sugiro, e eu peço aos nobres colegas essa sensibilidade, que eu tenho certeza que nós teremos respaldo disso, mas a base, principalmente a base de sustentação, não excluindo a de oposição, mas porque aqui dialoga a maioria dos projetos nessa casa. Então, na primeira reunião, nós verificarmos com o prefeito Almeida, a primeira reunião que tiver, se for convocada por ele, nós inserirmos essa pauta. Tenho certeza que porque eu tenho certeza que todos nós concordamos com a fala que foi colocada aqui. É um orgulho, você vê uma pessoa preocupada, sem estar pensando em nenhum momento em tirar proveito próprio. A pessoa que vem aqui no seu dia de folga e fala o que está acontecendo com a cidade, e realmente, vamos ser sérios, chama nós a fazermos uma grande reflexão. Nós sabemos que os céus são importantes, nós sabemos sim que a educação, que o governo avançou muito na educação municipal, nós sabemos que os céus veio contribuir para o bem da cidade, mas também nós sabemos que o esporte é uma grande alternativa e a grande solução de vários problemas que aí estão. Então eu quero, e aí eu me comprometo de fato, eu tenho certeza, e os vereadores da base para qual vereador? E os vereadores da base de sustentação podem me cobrar, se na primeira reunião que nós tivermos com o prefeito, o vereador não falar, vocês podem e devem vir aqui na tribuna e falar: o vereador americano se omitiu, o vereador americano só foi lá e fez discurso para os atletas. Mas não, eu peço aos colegas que querem somar, cobrar do prefeito Almeida sim, cobrar, prefeito, vamos investir mais nos nossos parques municipais, destinado ao esporte, como a gente vê a questão do João do Pulo, a questão da Ponte Grande, a própria questão do Fioravante, que eu, como foi falado aqui pelo senhor Davi, eu joguei várias vezes naquele estádio. Aliás, diga-se de passagem, modéstia à parte, fiz vários gols ali no Fioravante. Então nós precisamos sim cobrar, e tenha certeza, Wilson, Mosquito, todos vocês, Guimarães, que está aí, a todos aqui que eu estou vendo aqui, que gostam, são apaixonados e lutam em prol do esporte guarulhense, eu me comprometo, na primeira reunião que nós tivermos com o prefeito Almeida, nós vamos sim, eu vou, tenho certeza que outros vereadores irão se comprometer com isso, nós iremos sim cobrar do prefeito Almeida a regulamentação dessa lei que tanto benefício trará para vocês. Esse é meu compromisso de verdade, pode ter certeza, contem comigo. Líder da oposição na casa, o vereador do PSDB, Geraldo Celestino, também criticou o executivo e disse que o esporte não é prioridade no governo atual. Para Celestino, o orçamento precisa ser revisto. Nós sabemos que o cobertor é curto, orçamento, nós temos uma cidade de 1.300.000 habitantes e existe algumas prioridades. E no meu vocabulário, vereador americano, o esporte é uma prioridade. E o que o governo do PT fez? Ele pegou o Fioravante,
reformado, que gastaram dinheiro lá de coisa em torno de 3 milhões. O Júlio Filgueira gastou em torno de 3 milhões para reformar aquele ginásio de esporte. E o prefeito cedeu em comodato para um grupo de falcões. Qual a prioridade desse governo, senhores vereadores? Qual a prioridade? A prioridade é que quando chega na eleição, os falcões estão com a bandeira vermelha atrás da moto pedindo voto para o PT. É essa a prioridade da administração do PT no município de Guarulhos. Não tenho nada contra os falcões, mas ali é um local para tirar a criança das ruas, colocar professor, escolinha de futebol. Outra questão, Auriel: qual a prioridade de um show da Ivete Sangalo, que foi em parceria com a Band FM? Houve uma despesa em torno de 40 mil reais de despesa de lanches, banheiros. E sabe quanto que a empresa Expansão cobrou para a estrutura de um show de um dia? 200 mil reais. Meu Deus do céu! Eu estive agora há pouco conversando com um atleta, agora não estou lembrado do nome dele, que é arremessador de peso. Ele representa Guarulhos nos jogos regionais, no exterior. Ele está passando uma sacolinha aqui na Câmara para poder representar Guarulhos. Qual a prioridade do nosso município? Nós sabemos, senhores vereadores, que o cobertor é curto, mas a prioridade do Partido dos Trabalhadores na administração municipal de Guarulhos não é o esporte. Quanto tempo nós ficamos lá sem a hidroginástica das senhoras de terceira idade, porque não tinha, a piscina estava em reforma, 2, 3 anos em reforma, agora não tem dinheiro para pagar o gás, tem secretaria que o telefone estão sendo cortados, e outras centenas e centenas de despesas que somando dá em torno de 10, 12 milhões ao ano, 10, 12 milhões ao ano, despesas que não teriam, Wilson Davi, não teria necessidade. Nós não somos um Barueri que temos um orçamento milionário, o nosso orçamento é enxuto, mas o grande problema do nosso município é as prioridades. Então, Wilson Davi, o senhor veio aqui nessa tribuna e está vindo orçamento para cá para nós votarmos. E chegou o orçamento no dia 30 de setembro, como manda a Constituição e a lei orgânica do município. Mandaram um orçamento rápido, porque estavam sem tempo para preparar o orçamento correto, porque todos os comissionados estavam nas ruas com a bandeira do PT. Mandaram um orçamento para cá, e agora já estão preparando o substitutivo, senhores vereadores. Nós vamos chamar os secretários para discutir o orçamento. A hora que nós acabarmos de discutir, vereador Alércio Sandri, que é o presidente da comissão de orçamento, a hora que nós acabarmos de discutirmos todas as audiências, vem o substitutivo e muda tudo. Aí a Câmara Municipal, sim senhor, não senhor. Amém, senhor prefeito. Amém, senhor prefeito. É essa a posição do Legislativo de Guarulhos. Eu sempre falo nessa tribuna que não é pecado fazer parte da base de sustentação, mas nós não podemos ter uma base cega. Nós estamos vendo as prioridades do nosso município, e cada criança que você coloca no esporte é um marginal a menos, é um dependente químico a menos, é um dinheiro que você economiza na área da saúde, senhores vereadores. É um dinheiro, cada R$1 investido no esporte você economiza quando adulto, R$30 por cidadão, por criança que estão jogados nas ruas. Estão jogados nas ruas pedindo esmola, porque nós não temos um projeto social, nós não temos um projeto sério de esporte. Então, Wilson, eu falo para o senhor, vai continuar tudo como dantes. Não muda nada. Vai estar lá o chapeludo, bonitão, com chapéuzão, Mato Grosso, com chapéuzão, lá porque precisava do emprego, né? Desceu a marreta nas eleições, foi o terceiro colocado, passou as eleições, já abraçou, o prefeito é o melhor prefeito do mundo, você é secretário, vou administrar uma secretaria, vou ter cargos, vou ter mordomias. É assim que funciona a administração municipal do nosso município. E eu sei, para concluir, vereador, eu sei
que o orçamento é curto, o cobertor é curto, mas nós temos que ter alguma prioridade, vereador Mato Grosso. Alguma prioridade. E o esporte, meus senhores, esportistas que estão aqui na sessão hoje, e o esporte não é prioridade para o governo do PT. Depois do intervalo, voltamos com os principais fatos da sessão ordinária do dia 13 de novembro. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu também estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. De volta com os destaques da sessão ordinária do dia 13 de novembro. Além do esporte, outro assunto que dominou a sessão foi o transporte público. O vereador petista Maurício Brinquinho propôs a criação da frente parlamentar em defesa da pasta. Mas o que me causa estranheza é que nós passamos por um problema gravíssimo nesse ano, em relação ao aumento de tarifa. E aí acabou essa discussão, foi para as ruas, movimentos todos para derrubar da tarifa. E não foram no ponto principal, porque o ponto principal não é apenas derrubar a tarifa, é fazer o transporte funcionar realmente, é dar mais celeridade, mais rapidez ao transporte, dar mais qualidade para o transporte, qualquer ele que seja. E aí eu vejo empresa de ônibus, junto com a Secretaria de Transporte, colocando aqui os BRT. São veículos, gente, com 19 metros, 180 passageiros, no meio de um trânsito caótico que hoje tem em Guarulhos, no meio de vias hoje que não comportam esse tipo de ônibus, ônibus com 5 portas, aonde não colocaram ainda pontos estratégicos ou terminais para que possam se usar 5 portas, vereador Heleno. Então não tem condições da gente ver um gasto desse tamanho, né, que poderia ser utilizado como que as empresas entrassem com recursos para reformar a malha viária, para adequar a malha viária, para depois trazer esse tipo de ônibus. Não, estão fazendo ao contrário, estão colocando o carro na frente dos bois. Isso não é possível. É um gasto excessivo, é um gasto que vai trazer problemas para os motoristas também, que vão ter que se habilitar para dirigir esse ônibus. E ainda não foi discutido sequer a remuneração adequada para motorista que vai dirigir esse tipo de ônibus, que requer uma habilitação diferente, que requer uma experiência diferente e que requer uma maior atenção. E os cobradores? Vai manter um cobrador? Já tem ideias de tirarem cobradores, assim como acontece hoje nas linhas da MTU. Num carro desse era necessário 2 cobradores, não 1. E não foi discutido nada disso, né? Os pontos de paradas normais hoje vão parar. Vocês imaginam um ônibus de 19 metros, aguardando todo mundo entrar, na frente de comércios, na frente de uma casa, que hoje os pontos na cidade são desse jeito, são em frente de comércio, são em frente de casas residenciais, né? Então, por tudo isso, pela segurança dos trabalhadores, para discussão, inclusive, há cerca de 2, 3 semanas, foi incendiado novamente um ônibus aqui na cidade, né? Novamente não conseguiram pegar nenhum responsável por isso. Enquanto isso, nós temos trabalhadores, motoristas e cobradores em hospitais, sendo tratados psicologicamente, sendo tratados também por queimaduras. Temos passageiros que também foram atingidos. E isso tudo não se passa dentro de uma discussão maior nessa casa. Somente a Comissão de Transporte da casa não dá conta, tem muita coisa para ser feita e não dá conta dessa discussão. Então eu venho aqui pedir para que votem em segunda votação, para que aprovem a Frente Parlamentar em Defesa do Transporte Público, para que, quem sabe assim, a gente consiga trazer a população, trazer mais
parlamentares para fazer esse debate e quem sabe alguém ouvir a gente nessa cidade e ver que a gente já está, só eu tenho na questão do transporte mais de 20 anos trabalhado. E eles não procuram os verdadeiros interessados, os trabalhadores, para fazer uma discussão, para poder colocar o transporte em relação a isso. Só olham para o umbigo deles e até agora o caos do transporte não foi resolvido em nada nessa cidade. O vereador do PCdoB, Eduardo Barreto, endossou as palavras de Brinquinho e destacou também os problemas de mobilidade urbana. Não estamos aqui só para discutir o transporte público, estamos também para discutir a mobilidade urbana, numa cidade que já se encaminha para 1.400.000 habitantes. Temos contas aqui, afinal, aprovamos recentemente o aumento de 34 para 37 vereadores. Isso é um sinal de que a cidade está crescendo. E se estamos trazendo para dentro da casa discussões como essa, de aumento de cadeira, também temos que discutir aqui a mobilidade da nossa cidade. Porque estamos vendo para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, todos os lugares da cidade estão crescendo verticalmente, com grandes torres, com grandes construções. E o que é feito para dar vazão para essas pessoas? Para as nossas rodovia Presidente Dutra, rodovia Ayrton Senna, rodovia Fernão Dias, Marginal Tietê. Esse problema tem que ser discutido amplamente, sim. E principalmente por essa casa que tem as suas ferramentas, tem as suas possibilidades de trazer o povo para dentro dessa casa, para que o povo possa opinar. Porque quem usa as vias da cidade é o povo. Nós não devemos aqui ouvir apenas funcionários que opinam dizendo que está tudo maravilhosamente bem. Se não fizermos aqui discussões ampliadas, tendo a participação popular. Então, vereador, o senhor tem aqui hoje o meu alvitre de que é necessário sim essa discussão, de fundamental importância esse projeto para dentro dessa casa. O vereador Gilvan Passos, do PSDB, também falou sobre a criação da frente parlamentar. E eu tenho certeza, vendo aqui este projeto, tenho certeza que ele sendo aprovado por esta casa, nós vamos poder colaborar e muito com o transporte, com o trânsito da nossa cidade. O vereador faz aqui um pronunciamento onde realmente no jornal já se faz uma propaganda do que vai acontecer, dos novos ônibus, mas não foi feito, vereador Toninho, nem um estudo sobre isso. Quem é que vai dirigir? Como bem ele disse, não está preparado, não pode ser, vereador Eduardo Barreto. Tem que ser uma outra habilitação. Sobre o cobrador, as ruas que mal dá para andar um micro-ônibus, Richard. Imagine um ônibus deste tamanho. Mas infelizmente não se tem respeito com a população, não se tem respeito com ninguém, simplesmente vão fazendo as coisas aqui, achando que vão agradar alguns, que vai ser bom, quando na verdade aquele munícipe que depende do transporte público, vê a dificuldade que é ficar preso dentro de um ônibus. Não é só dentro do ônibus não, é no seu veículo particular, é no táxi, que hoje ninguém anda nesta cidade. Por isso, eu acho que isso vai ajudar muito esta casa, de realmente nós termos aí uma frente parlamentar, vereador Anistaldo, para nós discutirmos melhor o transporte e o trânsito da nossa cidade. Todos os 11 itens do grande expediente foram aprovados. 12 itens da ordem do dia também receberam apreciação dos vereadores. Em sessão extraordinária do dia 14 de novembro, vereadores deliberaram favoravelmente 7 projetos de lei de autoria do Executivo. Entre as proposituras, a criação de uma taxa de iluminação pública e a alteração no cálculo do IPTU criaram polêmica em plenário. O titular do Executivo, o prefeito, ele manda para essa casa
4 horas antes o que tem que ser votado. Então é humanamente impossível você saber o que você vai discutir. Não dá para votar de olhos fechados. Não dá para simplesmente, manda aí que a gente vota. Mas eu votei em 2 projetos favoráveis aqui, porque eu acredito que são projetos bons. Agora, aqueles que criam taxa de iluminação, aqueles que aumentam o IPTU, aqueles que aumentam para alguns setores do empreendedorismo da cidade, o ISS, não tem como votar. Aí, me desculpem, mas é humanamente impossível votar em algo que vai atrapalhar a sociedade. Nós sabemos que, infelizmente, a economia do nosso país, não só de Guarulhos, não vai muito bem. E se você aumentar os impostos das pessoas, dos comerciantes, dos empresários, isso vai atrapalhar ainda mais. Vice-líder do governo, Edmilson Americano, do PHS, ressaltou que os projetos ainda não estavam sendo votados, só deliberados, e seriam discutidos nas comissões permanentes. Logicamente, os vereadores, eu tenho certeza que todos os vereadores leram os projetos, não uma análise profunda, mas todos eles sabem os que nós estamos votando. É a deliberação. E aí sim, nós sequer podemos discutir, sequer podemos votar a aprovação desse projeto amanhã ou a rejeição. Tem que ficar 30 dias, é regimental. Esses projetos têm que ficar 30 dias. Tempo suficiente sim para ler os projetos, tempo suficiente sim para discutir os projetos, tempo suficiente sim para emendar os projetos. E se ainda assim se formar o convencimento se o projeto deve ser aprovado ou não. Para o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos, Jorge Tayar, as alterações em alíquotas de imposto, em especial o ISS, deveriam ser discutidas com a sociedade. Somente pelos jornais de hoje, nós ficamos sabendo desse pacote. E eu vou me reservar o direito de usar, assim, o termo que o vereador Guti utilizou, que pode ser um pacote de maldade, sim, senhor. Se nós não analisarmos, vocês, os senhores, melhor dizendo, a sociedade civil organizada, não analisar com muita clareza, com muita dedicação, com muito empenho, com certeza podem ter itens aí que vão prejudicar em muito a população e a classe empresarial da cidade. Não é justo, eu tenho certeza que isso aí vai causar um monte de transtornos para a população. Essa taxa de iluminação, alguns anos atrás, nós já estivemos aqui defendendo, fomos contra, defendendo a não implantação dessa taxa de iluminação. Nós continuamos contrários à implantação dessa taxa. O governo não pode, mais uma vez, querer cobrar da população e cobrar do empresariado mais um imposto para o guarulhense pagar, mais uma taxa. Após a deliberação, os projetos seguem para as comissões permanentes da Casa, para depois serem votados em plenário. E o Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelo Facebook. Voltamos na próxima quarta-feira com mais uma edição inédita. Até lá!